Vamos continuar falando sobre comércio, atividade econômica e prevenção da pandemia. Nós estamos em contato com o Alfredo Cotait Neto, que é presidente da Associação Comercial de São Paulo e é também da FACESP, a Federação das Associações Comerciais do Estado. Doutor Alfredo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Tudo bem com vocês? Vamos indo, trabalhando e acompanhando todo esse noticiário pesado e o comércio acompanhando também. Comércio que é uma das áreas mais sensíveis a toda essa situação, não é? Olha, o comércio está aderindo a essa situação, mas com muita preocupação. Nós achamos, evidentemente, que a saúde da população, no primeiro momento, é o que mais importa. As autoridades tomaram as medidas corretas, mas está na hora de agora nós pensarmos em como vamos flexibilizar essa situação. O comércio não aguenta ficar fechado por mais de 15 dias. É uma ficção achar que o comércio se suporta com as portas fechadas. E não é só o comércio, Denise. É tudo aquilo que envolve o sistema econômico do dia a dia. Quantos informais, quantas pessoas dependem desse dia que são remunerados exatamente pela própria atividade econômica diária. O que nós estamos fazendo, na verdade, é uma destruição do sistema econômico. Nós temos que ter medidas de equilíbrio para que rapidamente nós possamos reativar o sistema, reabrindo o comércio, mas preservando as medidas de segurança que são dadas pelo sistema de saúde. Os mais idosos, com mais de 60 anos, devem continuar em casa isolados. Aqueles que têm alguns problemas, que estão com febre, devem continuar recolhidos em casa, mas o sistema econômico deve continuar funcionando. Se um estabelecimento, por exemplo, os restaurantes estão à beira de fechar todos. Um restaurante que tem uma capacidade, por exemplo, para 50 pessoas, passa a ter uma capacidade para 20. Mantém 20 pessoas com uma certa distância. Pessoas com certa distância não são propagadores. Tem que existir, na verdade, um bom senso nesse momento. Eu espero realmente a compreensão das autoridades e que a partir de 7 de abril já possamos retomar a atividade econômica e reabrir o comércio. Até lá, quais as medidas possíveis? Inclusive, a gente vê uma certa mobilização junto com as entidades que representam também os trabalhadores, no sentido de garantir algum suporte maior por parte do governo. O governo anunciou algumas medidas pontuais, parece que são ainda insuficientes para garantir essa fase de transição. Qual é a posição da associação e também da federação em relação a isso? Bom, olha, o que nós achamos é o seguinte: se essa situação for perdurar por um curto espaço de tempo, tenho certeza que a maioria das empresas vão conseguir se ajustar se o governo postergar pagamentos de impostos, se o governo, em alguns casos, puder ajudar no pagamento de algumas folhas de salários, principalmente daqueles profissionais, aqueles funcionários que recebem, por exemplo, até 2 salários mínimos, que poderiam entrar na lista do seguro-desemprego por um período, por exemplo, de 3 meses, se for perdurar esse período, e aí sim, mantendo o seu vínculo empregatício, dá uma segurança para o trabalhador, para que ele possa realmente continuar a sua atividade e cuidar também da saúde, principalmente em casa, porque ele precisa levar recursos financeiros dos seus salários para poder cuidar dos seus filhos e dos seus pais. Portanto, isso é uma engrenagem. Nós temos que entender que nós precisamos ter medidas para ajudar
as empresas a manter os empregos e ajudar as empresas na postergação dos seus compromissos, quer seja salários, com o governo ajudando uma parte e outra parte pagando, os impostos, postergação dos impostos e também postergação das dívidas bancárias, porque nenhuma empresa hoje sobrevive com o seu capital de giro próprio. Todas estão hoje vinculadas de alguma forma através do sistema financeiro. Essas dívidas também têm que ser postergadas. Nós precisamos de uma colaboração conjunta, um esforço de todos. Se o governo quer a ajuda dos empresários comerciantes, nós estamos dispostos, desde que haja uma contrapartida, para que também possa nos ajudar, principalmente na manutenção dos empregos. Agora, as grandes redes estão segurando a situação, porque logo de início, quando foi anunciada a quarentena, algumas sinalizavam com a possibilidade de colocar os funcionários em licença não remunerado, então em demitir mesmo. Isso está sendo negociado? Dá para segurar essa situação? O que está acontecendo com as grandes empresas é que elas podem fazer um sistema de férias coletivas. Isso está sendo feito. Estão colocando uma parte dos seus funcionários em férias coletivas. Mas as grandes empresas, Denise, elas têm outras alternativas. Por exemplo, elas hoje funcionam através do comércio digital. E o comércio digital é o mecanismo hoje disponível para atendimento da demanda da população. Tanto, se você observar, os próprios supermercados que têm esse processo de demanda, de cumprimento da demanda através da compra digital, hoje estão levando até 2 semanas para a entrega das mercadorias, tamanho é o volume de pedidos que estão entrando via digital. Então, os grandes têm mecanismos, os pequenos não têm. Os pequenos dependem exatamente do dia a dia. Esses pequenos, o micro, o pequeno e alguns médias empresas, é que estão sofrendo esse problema. E que é, na maioria, a grande base de sustentação da economia. O emprego é talvez uma parte mais sensível do que pode acontecer com a economia brasileira, inclusive dificultando depois uma retomada, porque o trabalhador que sofre antes com desemprego, depois ele deixa de consumir também, que é um outro problema que pode fazer com que essa situação se arraste, e é esperar que venha um entendimento e uma quarentena o mais rápido possível, com término, não é? O sistema econômico é uma engrenagem, né? É uma engrenagem onde o funcionário recebe o seu salário, consome. Quem consome hoje é a renda da onde ele está consumindo. Isso é uma engrenagem. Você não pode paralisar o sistema dessa forma. Eu tenho a impressão que o ponto principal dessa paralisação é o emprego. É o emprego formal, mas nós não podemos esquecer o informal e aquele que é o desassistido. Né? Tem muita gente que vive do subemprego, que precisa da movimentação diária do próprio sistema econômico. Está na hora, né, de nós analisarmos que o Brasil é um país diferente de outros, porque nós temos uma população carente que necessita do ritmo do comércio funcionando. Vamos ver junto com as autoridades para acelerar o término dessa quarentena, quem sabe até 7 de abril, porque nós precisamos retomar o sistema econômico para garantir renda, garantir os empregos, garantir consumo. É isto que vai garantir a renda para que as pessoas possam atender às suas necessidades. Então nós conversamos aqui com Alfredo Cottardi, que é presidente da Associação Comercial de São Paulo e também da FACESP, a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Doutor Alfredo, muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde. Obrigado, Denise, e obrigado a todos.